Olá, eu sou Andréa Tomé, psicóloga do Instituto de Saúde Integral, e atendendo a sugestão de uma paciente, eu quero falar um pouquinho sobre a parte de educação de filhos, colocação de limites. Hoje em dia é uma preocupação que os pais têm muitas vezes. Como é que a gente coloca limite nos filhos? Quando? Uma vez eu assisti uma palestra com uma psicóloga em que perguntaram para ela, uma mãe perguntou, meu filho já tem 6 meses, com que idade eu devo começar a educá-lo? E a profissional respondeu, você já está 6 meses atrasada, porque na verdade a educação começa quando a criança nasce, né? Só que a educação não é uma coisa pronta e acabada, ela depende do contexto histórico e social em que a gente está inserido. Quando eu era criança não se metia em conversa de adulto. Criança tinha o seu espaço. Hoje, as crianças são a principal figura da família. A família meio que gira em torno das crianças. Os pais se organizam não para fazer os passeios que eles gostam, mas se organizam no sentido de proporcionar aos filhos os passeios e as coisas que eles julgam que seja importante para que os filhos vivam, experienciem, vivenciem. Então, o papel da criança mudou dentro da família. E isso trouxe uma coisa boa, que é uma valorização da infância, uma maior atenção, um maior cuidado, mas também trouxe um perigo muito sério, que é o da criança ser supervalorizada e no futuro nós estarmos diante de adultos infantilizados, tiranos e com uma série de características. Por quê? Eu vou tentar explicar da forma mais tranquila para se entender. Quando a criança é pequena, quando ela nasce, ela não é capaz de tomar as próprias decisões. Ela não é capaz de saber o que é certo e o que é errado. Por isso ela enfia o dedo na tomada, ela faz uma série de coisas de criança mesmo. É necessário que tenha um adulto que cuide dessa criança e que vá ensinando para ela as regras básicas para se viver no nosso ambiente. Então ela aprende, por exemplo, que se ela colocar a mão perto do fogão ela pode se queimar, se ela enfiar o dedo na tomada ela pode tomar um choque, que ela não pode se debruçar pela janela porque ela pode cair e machucar, e assim a gente vai colocando certos limites e ensinando para a criança como conviver. Essa parte do limite físico até é um pouco mais fácil para os pais, porque se trata de um perigo real, né? de um choque, de uma queimadura, de uma queda. Mas quando o limite é emocional, muitos pais têm medo, porque eles pensam, coitadinho do meu filho, eu já fico tanto tempo longe dele e ainda vou ter que privá-lo disso ou dizer que não pode aquilo. Só que é muito importante para as crianças que elas saibam que tem coisas que elas não podem e que tem um adulto pronto para dizer, não, isso não pode. Não, você não vai fazer isso. Não, eu não deixo. Mesmo que naquele primeiro momento ele grite, dê birra, chore, fique de mal, emburre, vá para o quarto, você pode prestar atenção que em seguida, logo depois, pouco tempo depois, ele chega já todo querendo um carinho, beijando e dizendo, mamãezinha, você é linda. Porque é gratificante para a criança saber que tem alguém maior que ela. Que tem alguém que é mais inteligente, que tem alguém que é mais sábio, que tem alguém que protege, que tem alguém que cuida. Porque pode parecer bom que a criança tenha liberdade de fazer tudo que ela quer, mas não é bom, porque ela ainda não é capaz de distinguir o que é certo e o que é errado, o que ela deve e o que ela não deve fazer. Na adolescência, ela já é capaz de saber algumas coisas, né? Essa parte dentro da cabeça dela de limite já está mais desenvolvida, mas não totalmente ainda. Isso só vai acontecer na idade adulta, quando ela vai ser capaz de, por si mesma, se controlar.
e saber, eu não devo dirigir embriagado, eu não posso transar sem camisinha porque eu posso pegar uma DST ou engravidar. Então, assim, o adolescente, ele ainda tem aquele pensamento mágico de que nada acontece com ele. Que ele pode dirigir embriagado porque só os trouxas batem o carro. Ele não, ele é esperto. Na idade adulta a gente já sabe, embora tenha alguns adolescentes que ainda guardem resquícios dessa falta de conexão entre a ação e a consequência que pode advir dela. E a criança não tem nenhuma, ela não tem noção. Até uma certa idade ela não sabe nem distinguir o que é real e o que é da fantasia. Se ela viu num desenho animado, se passou na cabeça dela, até os 7 anos de idade ela acha que realmente aconteceu. Então tem pais que chegam e falam assim, meu filho está mentindo muito. Não é mentira. Se ele imaginou na cabecinha dele que foi o ursinho que quebrou o prato, quando você perguntar quem quebrou o prato, ele vai dizer que foi o ursinho. Porque na cabeça dele foi. Ele não consegue fazer essa distinção. Mais velhos a gente já consegue. Então é muito importante que a gente coloque limite para essas crianças. Porque, gente, eu já fui advogada. E nos meus estágios, no trabalho, eu cheguei a visitar delegacias e presídios. E eu posso afirmar, não é um lugar nada bom. É um dos piores lugares que eu já fui na minha vida. E lá, o que mais me chamou a atenção foi que a vida, ela coloca limites. Só que ela coloca limites de uma forma muito dura. Nós em casa colocamos limites com amor. A vida não. A vida coloca com maldade, com violência, de formas que a gente não consegue nem imaginar. Então, coloque limite para os seus filhos. Ensine para eles o que é certo e o que é errado, para que quando eles se tornarem adultos, eles sejam capazes de fazer isso por si mesmos. Eu já tinha falado em um outro vídeo de uma frase que eu gosto muito, que é: ser mãe é a arte de se tornar desnecessária. Então, seja mãe hoje, seja pai hoje, para que quando seu filho for adulto, você já seja desnecessário, você já possa abrir mão de ter que colocar limites, porque ele já vai saber se autocontrolar. Mas enquanto criança, enquanto adolescente, eles precisam sim. E são muitas coisas para falar sobre limite, não vai dar para falar num vídeo só, senão vai ficar muito longo, muito cansativo, mas eu vou voltar ao assunto para estender um pouco mais. Eu agradeço muito você estar aqui, e se você quiser receber a notificação cada vez que a gente publicar um vídeo novo, aqui embaixo tem um retângulo vermelho escrito inscrever-se, você se inscreve no nosso canal e toda vez que a gente postar um vídeo você vai ser comunicado. Muito obrigada e até a próxima.